Ontem, nós e mais alguns outros alunos fomos a Recife para visitar a Exposição Mundial de Van Gogh e a César School, que é uma empresa que trabalha com tecnologia e resolve os problemas de outras empresas, trazendo soluções para resolver os problemas deles em geral. Assim. Foi uma experiência muito lúdica, né? Foi muito lúdica, foi muito imersiva, né? A própria exposição de Van Gogh teve várias obras famosas dele, contavam sobre a história dele. Era bem curioso, assim, ver. Tinha algumas obras muito fantásticas, não é? Tinha aquela que era muito maluca, que, tipo, você ia e ela ficava trocando, né? Tinha uma parte que era mostrava ele mesmo, o Van Gogh em si, era meio que 3D. Mostrava. Ia sempre Ele se mudando. transformava. Ia sempre mudando, ia tipo, mostrando ele piscando o olho. Aí alguém até percebeu. Várias bolas, Alguém até percebeu que se você se movimentava de um lado pro olho, a visão ia se seguindo assim. E tinha aquela sala também gigante que a gente foi e tinha tipo uns hologramas, não holograma, mas ficava as paredes com as pinturas dele. Tinha uma voz que contava umas Era frases. a voz da Fernanda Montenegro contando a história dele, contando um pouquinho sobre o processo de criação dele e outras coisas assim. Tinha uma sala de girassóis que tanto tinha vários girassóis, tinha espelhos, ainda tinha um cheiro que, tipo, eu lembrava dos girassóis. Era muito bonito aquilo. Era no chão, assim, do A chão. iluminação era amarela. Tinha até no teto, assim, também. Era bem incrível, assim. Como se a gente estivesse dentro do... Da cela dele. Exatamente. Todas as espaços que a gente foi, era como se a gente estivesse dentro da tela dele, como se na cabeça dele também. Sendo um elemento da tela. Aí após... Desculpa. Mas é bem interessante ver, principalmente com a história dos girassóis que as duas falaram aqui, que parece que a gente estava dentro da pintura. E é bem legal pensar que é dessa forma que ele vê o mundo ao seu redor e como ele vivia o mundo, né? Como ele conseguia pintar. E além disso, conta fatos que quase ninguém conhecia, como por exemplo, eu li que falava que ele queria ser padre, alguma coisa assim. Sim. Que ele tentou ter essa carreira de padre, de seguir, só que acabou falhando e seguiu a pintura também. Aí foi bem legal. E uma das coisas que mais me emocionou, que tinha vários tópicos, o que mais me emocionou de lá foi um tópico que era Cartas para Theo, o irmão dele. Nossa, muito, que mostra também sobre a esposa do irmão dele, que era a Joe. Eu não me lembro direito o nome da esposa, mas era a Joe que ajudou mais assim, tipo, não é influenciou, mas incentivou muito o irmão e ele a manter essa comunicação, a serem muito juntos apesar da distância deles. E foi ela mesma que postou, não postou, publicou, vamos dizer assim, né? Sim. As pinturas, as obras, as outras cartas que eles mandaram entre si. Mandaram entre si. E após, à tarde, nós fomos à César School, que foi um momento muito dinâmico, Foi maravilhoso. muito diferente, assim. A gente conheceu um pouquinho do lado do espaço, foi explicado pra gente sobre qual a dinâmica deles lá, que de manhã eles têm as aulas, e de tarde eles fazem os projetos, são apresentados para eles os projetos, os problemas de outras empresas, como por exemplo, acho que Vivo, Samsung, essas coisas. O Boticário também. E eles vão trabalhando acima desse problema para achar soluções e vender para essas empresas para elas conseguirem solucionar os problemas, melhorar essas coisas. Não, lá a gente fez uma maratona que a gente fazia meio que um pouquinho do que eles fazem. Tipo, a gente via o problema, a gente tem que ter a base do problema e a gente tem que ver a forma, os desafios que era para combater esse problema, como ele podia ser resolvido e o público-alvo do problema. E foi apresentado, acho que 13 ou foi 14 tópicos e foi dividido a quantidade de alunos foi dividida em 5 equipes. E cada equipe escolhia um tópico para trabalhar acima desse problema e desenvolver um pouco conforme eles trabalham lá. A gente escolheu gambiarras, que seriam tipo
resoluções. Resoluções Que não seriam- funcionavam, né? que não Já resolviam 100% o problema, mas que ajudavam de uma certa forma. Que não atingia a meta específica É. que era proporcionado. E gostei muito da arquitetura, do local. Eu gostei também das pessoas, os mentores, né, que foram Muito apresentados. gentis, eles entendem a gente, eles ajudam. Pois é. Procuram entender que a gente não sabe muito tudo que eles fazem, mas eles procuravam um jeito de explicar. Porque além de professores, ajudaram a gente, acho que, se não me engano, uns 6, 8 alunos por aí, de diferentes períodos e de diferentes áreas, como design e outro que era, acho que, Design, ciência da computação, entre outros que tiveram lá. E eles entenderam a gente, auxiliaram bastante a gente para resolver a questão que colocaram pra gente lá. E a gente só trabalhou assim em um dia. Na verdade, eles fazem 4 dias. E a gente trabalhou no primeiro, que seria a discussão sobre o tópico, a formação do grupo, do time, vamos dizer assim, e saber o que o problema estava falando certinho, pra gente depois trabalhar acima disso nos outros dias de workshop. A gente teve que pesquisar sobre basicamente tudo que a gente tinha escolhido do tema. Sobre o problema, modo de solução, ideias, né, como solucionar. E isso tudo foi bem, não vou dizer complexo, mas foi um pouco complicado, porque dependendo do seu tema, você deveria procurar e aparecendo vários e vários problemas, você tinha que escolher um e ver se aquilo era realmente um problema, se aquilo estava realmente acontecendo. E era muito, e se era realmente para ser solucionado, sabe? E como já falaram aqui, que eles ficavam ajudando, e é verdade, eles ajudavam. Tinha grupos que ficavam rondando assim as mesas e chegavam, nossa, como vocês estão indo aí, vocês estão pesquisando bem e tal. A gente dava o tema e eles nos ajudavam, falavam, tá, o que é que você pode tirar desse problema e tal. E eles sempre nos ajudavam a ajuda. E até mesmo uma vez eu tava com um mentor, que tinha me levado no banheiro pra me guiar. E eu perguntei pra ele como é que entrava e tal, e ele falou, mó normal, mó tranquilo. Eu gostei muito do entusiasmo dele, que ele foi mó alegre e tal. Que eles fazem, eu não sei direito, eu acho que eles fazem provas agora. Eles As fazem provas antigamente eram online por causa da pandemia, agora vão começar a ser presencial, essas coisas. E dividem em acho que diferentes áreas, dependendo da área. Tem uma prova específica para cada área que você for cursar. E os problemas que eles colocaram pra gente escolher e trabalhar acima foram problemas tanto improváveis de acontecer, como problemas que acontecem hoje em dia e são reais e sempre vão acontecendo. E eles também mostraram pra gente outras soluções de problemas que fizeram como se fosse uma comparação de uma solução para um problema que era muito fútil. Que não precisava, não era nenhum problema para ser resolvido. E o outro que é um problema que acontece realmente, é muito comum, muito importante para desenvolver sobre, e mostrar uma solução que, como se fosse uma gambiarra, não sendo uma solução 100%, que ajudasse 100%, mas que amenizava o problema, de outras palavras. Outra coisa que eu achei muito incrível nessa dinâmica é que, como nós somos alunos a maioria do segundo e do primeiro ano, estamos indo para o Enem agora. E, a gente teve que descobrir formas ou proposta de intervenção. Isso ajuda muito, que pelo menos é o que eu estou aprendendo agora, né? Na graduação. Por exemplo, no meu grupo, a gente trabalhou como se fosse uma proposta de intervenção mesmo. Acima, a gente viu o problema, procurou como se fosse um agente, uma ação, um modo e como que aquele problema ocorre, e não a solução, porque a solução não era a área que a gente estava querendo chegar naquele momento, mas um jeito de como aquilo estava acontecendo, de como poderia parar, o público-alvo para aquele problema atingir, conscientizar e essas coisas. Tanto que eles nos ensinaram que a gente não tem que só focar na solução, tem que primeiro ver qual é a raiz do problema.
e que muitas vezes tem problemas que você não consegue simplesmente resolver de uma hora para outra. Você não consegue criar exatamente um plano para acabar com o problema. Você pode, só vai demorar muito e vai custar muito tempo e talvez muito dinheiro, né? Porque esse é um dos maiores problemas para se solucionar problemas. Mas eles nos ensinaram que não basta, tipo, se você não conseguir parar o problema, você pode conseguir uma forma de apenas amenizar, como já foi citado aqui por algumas empresas. Que em vez de consertar, tipo, levando muito de gasto de dinheiro, manutenção pública, eles simplesmente pegaram soluções fáceis que exerciam o trabalho e melhoravam pelo menos um pouco a vida das pessoas que sofriam com aquele problema. E foi isso, basicamente. Mas foi uma experiência muito legal que eu gostaria de repetir novamente. Eu iria várias vezes. Por mim, eu passaria horas naquela dinâmica que a gente fez no Cedric School. E na exposição de Van Gogh também. Foi muito legal, eu queria Perfeito. quantas vezes fosse possível. Sabe uma coisa que eu percebi das pessoas de lá? Que lá todo mundo é muito estiloso. Todo mundo tem Verdade, algum todo mundo é alguma coisa muito- diferente. Era um ambiente bem dinâmico e acho que inclusivo, né? Sim. Tinha uma cafeteria com uma biblioteca com vários livros de programação, de design. Era muito incrível. Até de psicologia tinha. Pois é, velho. Eu empurrei a mesa sem querer. Mas era muito incrível lá, era muito bonito, muito bem arquitetado. Até quando algumas vezes que a gente tava saindo, até mesmo então, tinha umas aulas acontecendo. E aquilo era muito incrível. Era tipo uma mesa que nem essa que circular e um monte de aluno em volta. Era muito incrível. E as paredes eram todas de lousa. Só tinha algumas televisões para passar slide, essas coisas, e nas televisões tinha também aqueles mecanismos que a pessoa pode desenhar neles, pode... O touchscreen, né? Bem dinâmico o local. É bem incrível, bem arejado moderno. também. É, bem moderno, né? E no Van Gogh a gente teve muita liberdade. Eles falavam que a gente podia sentar pra ver as obras, podia deitar, só não podia, tipo, tirar foto com flash. Ou tocar, né? Tocar, nas não coisas. podia. Não Mas podia gritar também. Mas tirando isso, foi uma experiência muito boa. Foi bem incrível. A do Van Gogh e a do César foram altamente incríveis. Se pudesse, a gente iria de novo. Na verdade, assim, se pudesse, a gente podia ir todo dia pra lá. É uma Também proposta. pra concluir toda a dinâmica do César School, que, como eu falei, são 4 dias e a gente faria todos os dias. Foi bem Ter uma incrível. experiência completa, vamos dizer assim. Mas é basicamente isso, né? A gente não tem mais palavras para pôr a incrível experiência que foi, mas é basicamente isso. Agradeço que receberam a gente lá, porque foi muito legal. Todo mundo aqui agradece, todo mundo que foi. Agradece pelo companheirismo, pela boa gentileza que vocês tiveram com a gente, pela boa forma que comportaram a gente. Foram o muito pessoal do legais. Giro Turismo, muito legal. É. Eles ajudaram, eles falaram, não, tal coisa. Também ajudaram a gente a fazer, tipo, foi muito bom. Foram bem Como compreensivos. sempre, bastante companheiros. É. Ajudou a gente Sim. em várias coisas. Se enturmaram, né, com a galera também. Sim, adorei eles. Foi bem, assim, foi bem legal. Eu já falei, todo mundo aqui já falou, mas vamos falar de novo. A gente quer ir de novo, tá? A gente tá ensinando isso, a gente quer ir de novo, beleza? Mas é isso mesmo. Tchau.